Bom dia, pessoal. Obrigado pela audiência. Eu sou Fernanda Laim, sócia do Bueno Tex. Estou aqui com o Matheus. Bom dia a todos. A gente vai fazer esse webinar para falar sobre os impactos da reforma tributária no agronegócio, incluindo aí a parte também de pecuária. Eu acho que vale a pena a gente mencionar, para quem ainda está conhecendo a gente tem bastante material já disponível no nosso site. Fica aqui o convite para quem quiser seguir também o nosso LinkedIn e o YouTube. E com o avançar da reforma, né, Fer, a gente percebeu que faz sentido a gente entrar mais nos detalhes de cada setor. O escritório já tem 6 anos e desde 2019, quando a reforma era ainda das PECs antigas 45 e 110, a gente, aliás, o nosso primeiro evento em junho de 2019 foi sobre a reforma tributária, né? E a gente foi acompanhando esse bicho quando foi mexendo no processo legislativo democrático convencional, né? Então a gente tem bastante conteúdo sobre isso já, não só eventos como esse de hoje, mas também bastante artigo, né, explorando cada ponto relevante em detalhes. Mas a gente percebeu, com o avançar, né, das regulamentações, especialmente em janeiro, com a Lei Complementar 214, que fazia sentido a gente, né, já levar para vocês um conteúdo um pouco mais direcionado. E a gente percebeu que o setor do agro, sendo relevante como e sendo impactado como todos serão, fazia sentido a gente se dedicar a ele. Então, a primeira parte, que a gente chama de aspectos gerais, são alguns slides aqui na nossa apresentação, mas é muito importante, né? E o que a gente percebe, né, Feira, é que tem empresas que estão em etapas diferentes de conhecimento do assunto. Então, a gente tenta fazer uma apresentação, algo difícil para a gente nivelar, né, o conhecimento, dando conceitos básicos, mas depois entrando em coisas mais profundas. A primeira parte para quem pouco viu ainda de reforma, ela é valiosa porque ela faz um bom resumo, mas tem muito mais coisa envolvida, e é por isso que ficou meu convite inicial para quem quiser olhar lá o nosso conteúdo. A segunda parte a gente entra nos detalhes específicos, e aí, né, já antecipando algumas das perguntas que chegaram, mas o que é mais importante, o que eu faço? A gente fez o terceiro capítulo aqui, mostrando o que a gente tem feito para os nossos clientes, o que a gente acha que é importante prestar atenção, coisas que a gente já fala há algum tempo, antes, inclusive, da reforma já ser propriamente aprovada lá no final de 2023, antes da Lei Complementar de 214, agora de 2025, e que vai continuar sendo válido mesmo durante esse ano, que a nossa expectativa é que, né, Fer, o prazo está diminuindo e a complexidade está aumentando. Cada vez a gente tem mais, né, a primeira norma, vamos dizer assim, né, a reforma tributária juridicamente nasceu em dezembro de 2023 e eram talvez uma, duas dezenas de artigos dentro da Constituição. Depois vieram mais de 500 na primeira lei, a de janeiro passado, e a tendência é que esse número vai, né, exponencialmente crescendo, e o prazo está diminuindo, né? Então a gente está se preocupando em tentar pegar os clientes pela mão, ajudá-los a interpretar tudo isso. Então a gente vai tentar aqui, né, nessa próxima uma hora e meia que a gente tem, ouvir vocês também, mas dá para vocês o que a gente entende mais valioso e importante para prestar atenção. E aí eu acho que vale a gente começar então do começo, entendendo sobre o que a gente está falando. Nós estamos falando aqui sobre a reforma tributária. Eu costumo dizer que essa é uma reforma tributária do consumo, e se é do consumo, é do negócio, porque a operação toda consome ou vende algo. Então, todas as áreas das companhias de vocês serão impactadas de alguma forma pela reforma tributária. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse capítulo inicial, para a gente chegar na parte que eu acho que mais interessa, que são os efeitos sobre o agro, mais especificamente. Eu quero só fazer um alerta. A gente não vai parar de ver notícias na mídia com manchetes até parecidas. A gente tem agora essa mudança de IOF, a proposta de reforma da renda. A Fernanda fez esse disclaimer muito importante, né? A reforma tributária é muito, né? Já é bastante coisa que a gente vai falar, mas tributo no Brasil, infelizmente, a gente tributa patrimônio, renda, folha, consumo. A reforma, como objeto aqui da discussão, ela é do consumo. Então, mexer um pouquinho, né, de patrimônio, ITCMD, IPVA, etc., IPTU, mas ela está essencialmente nos tributos que a Fernanda vai detalhar agora. Em paralelo, né, sem ser uma emenda constitucional a princípio, o governo está fazendo a reforma do imposto de renda, desde os últimos 2 anos mexeu com offshore. Então, tem gente que se pergunta, mas vai acontecer com o Simples, vai acontecer pelo presumido real? Isso tudo ainda continua existindo, pode e deve ser impactado, mas a gente, já antecipando, né, um spoiler aqui, assim, pode ser que melhore bastante, mas vai ficar mais difícil no começo. A gente vai ter que viver com muitas coisas diferentes. E não estranhe, quando a Fernanda fez essa alerta, é o que a gente tem chamado, é a reforma do negócio, né? É super valioso, porque tudo que a gente consome comprando, tudo que a gente vende vendendo,
vai ser impactado. E aí a gente pensa, nós como consumidores, os negócios para onde a gente trabalha, seus clientes e fornecedores. Então, esse disclaimer é importante porque o nome reforma tributária parece que está resolvendo de uma vez. Não, a gente vai continuar vendo notícias acontecendo em paralelo a isso que a gente está discutindo aqui. Então, retomando aqui, né, a gente está falando basicamente, quando a gente fala em consumo, nós estamos nos referindo basicamente ao PIS/COFINS, ao ICMS e ao ISS, que eu acho que não é tão relevante assim ao setor de vocês. Eu entendo que haja uma certa prestação de serviço, mas não é o que mais impacta esse setor do agro aqui, com o qual nós estamos conversando nessa manhã. A reboque, no início lá da reforma tributária, havia pensado sobre a extinção do IPI. Essa extinção não aconteceu de todo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, o PIS e a COFINS vão ser substituídas pela CBS, e o ICMS e o ISS vão ser substituídos pelo IBS. E aqui tem a primeira simplificação, que é uma das propostas da reforma, porque nós acabamos com 27 legislações estaduais e mais de 5.000 legislações municipais por uma única legislação que trata aí do IBS. Com relação ao PIS e a COFINS, nós sabemos que nós temos muitas disputas ainda, especialmente com relação ao creditamento de PIS e de COFINS nas entradas. Isso tende a ser simplificado também com a sistemática da não cumulatividade ampla, que vai permitir um creditamento sobre todas as entradas que as companhias fizerem. Então, aí a gente chega numa primeira simplificação proposta pela reforma tributária. Com relação ao IPI, o IPI permanece para aqueles tributos que tenham similar sendo produzidos na Zona Franca de Manaus, e aqui eu faço um alerta importante também para as áreas de livre comércio, que vão ter um tratamento semelhante aos da Zona Franca de Manaus, e nós temos algumas áreas aí de livre comércio que podem ser estratégicas para o agronegócio. Acho que a gente pode falar em mais detalhes sobre isso lá na frente, mas é isso. Quem produz na Zona Franca ou quem produz nessas áreas de livre comércio tem essa vantagem porque o IPI está zerado, em contrapartida, quem está fora dessas zonas incentivadas tem um IPI ainda existente. Foi instituído o imposto seletivo, que é conhecido, né, ficou conhecido na mídia como o imposto do pecado, e aí ele vai onerar produtos que são maléficos à saúde ou ao meio ambiente, e ele pega também uma parte de extração de minérios que impacta aí a cadeia de fertilizantes. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque ainda que você não seja uma empresa que produza fertilizantes e que, portanto, vai ter esse insumo direto, né, onerado pelo imposto seletivo, se você usa fertilizantes na sua cadeia, você precisa ter em mente que possivelmente esse insumo vai ficar mais caro e que, portanto, indiretamente, a sua produção também vai ser onerada. Então, comecem a perceber que os impactos da reforma tributária, eles não estão ligados apenas à sua produção diretamente, às suas vendas diretamente, mas a reforma tributária eventualmente também impacta as suas compras, né? Então, a sua cadeia de suprimentos também pode ser onerada e é importante que vocês façam essa revisão e a gente vai falar disso lá no terceiro tópico da nossa apresentação. E, por fim, eu queria chamar a atenção aqui para a contribuição estadual, né? A contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Essa é uma contribuição que ela vem para substituir a contribuição que hoje já é feita para os fundos que foram criados pelos estados, especialmente por aqueles estados que dependem do agro. São contribuições que hoje são feitas, então, aos fundos que são destinados a obras de infraestrutura e de habitação,
Normalmente, essas contribuições são feitas em contrapartida a algum benefício fiscal que haja ali naquele estado, benefícios de ICMS especificamente. A gente vai ver ali na linha de transição que tanto os recolhimentos de ICMS quanto os benefícios de ICMS, eles começam a morrer, começam a ser reduzidos lá em 2029. Consequentemente, as contribuições para esses fundos que já existem hoje também começam a diminuir em 2029. O que foi feito para que esses estados que dependem muito dessas contribuições não ficassem descobertos? Foi criada essa contribuição, que a qualquer momento já pode ser instituída pelos estados e que poderá existir até 2043. Então, essa contribuição sobre produtos primários, ela só pode ser instituída por esses estados que hoje já têm esses fundos, e ela entra em substituição a eles. O que eu, Fernanda, imagino? Que essa contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, ela vai passar a ser instituída pelos estados ali em meados de 2028, para que elas vigorem a partir de 2029. Por quê? Porque daí o Estado não tem essa perda de arrecadação. Como o ICMS e os benefícios fiscais começam a morrer lá em 2029, e o Estado não tem uma perda de arrecadação, se eu já instituo essa nova contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Então, é importante vocês saberem que essas contribuições possivelmente passarão a existir a partir de 2029, e mais importante do que isso, que elas são contribuições não cumulativas, ou seja, elas impactam diretamente o preço aí desses produtos que serão onerados. Fer, eu acho valioso mencionar também que essa reforma traz algo que era menos comum no Brasil até hoje. Eu acho que muito mais coordenação entre o fisco, né? Porque a gente vê que o ICMS era meio que, entre aspas, né, uma muita independência entre os estados. Tem uma lei federal, né, muito antiga, a Lei Candir, que regulamenta o imposto nas suas grandes, vamos dizer assim, questões, além do CT antigamente. Mas os estados tinham alguma liberdade. E aí, não necessariamente o estado que instituía o seu primeiro adicional de ICMS, ele já era seguido, mas havia uma tendência, há sempre uma tendência dos outros olharem para ele e eventualmente se copiarem. Então, esses fundos começaram de alguma forma atrelados aos incentivos e a gente vê que eles se proliferaram, né? Quando a reforma vem e unifica o ICMS nesse grande IPS, né, jogando ISS e mais de 5 mil municípios juntos, inevitavelmente o fisco tem que conversar. Tem uma notícia no jornal de ontem sobre a primeira reunião, né, que o Concefaz organizou junto com a Confederação Nacional e a Federação Nacional dos Municípios, para, olha, como é que a gente vai cuidar disso aqui, né? Uma das premissas da reforma tributária é não deixar as coisas mais baratas, a gente fala bastante disso no próximo slide, mas deixar as coisas menos difíceis, né? O primeiro tópico aqui, negrito, é falta de transparência quanto à carga, é muito litígio, como a Fernanda comentou no Piscofins. Então, é realmente muito difícil fazer negócio no Brasil, e eu, Matheus, acho pessoalmente que essa reforma ganhou muito impulso, não porque ela é perfeita, mas porque o que a gente tem é muito ruim, né? Então, atacar a reforma que estava sendo proposta era como se você estivesse defendendo o que existe hoje. E é difícil, né? Defender a loucura que a gente tem hoje, esse manicômio, como muitos chamam. Então, o que vai acontecer com essa simplificação, olha, em vez de a gente ter 27 regulamentos de CMS e 5 mil e poucos legislações de ISS, vamos unificar, federalizar, entre aspas, isso, né? Tanto que quem pegar a nossa primeira apresentação lá em 2019, esse slide era mais simples, né? A gente tinha só um IVA, né? E foi abrindo isso tudo, o IPI foi ressuscitando, e para morrer, mas não morreu. Então, deve haver mais coordenação dos estados. Então, eu concordo com a Fernanda, eu acho que eles vão querer tentar colocar essa contribuição para também não perder a arrecadação e no limiar ali de começar a redução de CMS, mas acho que eles vão fazer isso de uma forma muito mais coordenada do que até hoje existia, né? Até hoje, em tese, o executivo do próprio estado com o legislativo tomavam as decisões e os outros estados meio que só olhavam e eventualmente seguiam o exemplo. Agora, essa decisão deve ser muito mais, vamos dizer assim, discutida entre os próprios governadores e legisladores. E acho que para a gente terminar aqui os aspectos gerais da reforma, vale falar sobre a tributação no destino, né? Essa é uma grande novidade, impacta todos os setores, o agro também. É importante vocês entenderem onde está o mercado consumidor de vocês,
porque é esse destino que vai definir qual é a alíquota especialmente de BS, né, que vai ser usada aí na operação. Os vendedores dos produtos de vocês vão ter que aprender a trabalhar em cima de um preço líquido, né? Eu acho que essa é uma grande novidade. E aí a gente vai falar um pouco de sistemas também, mais lá para frente. Mas eu encerro aqui, então, acho que os aspectos gerais para a gente poder falar, então, um pouco de linha do tempo, de período de transição. Mas antes disso, eu trago uma pergunta que nos foi enviada pela audiência, que era, mas e aí, né? Vai ficar mais caro ou mais barato para o setor do agro? E não existe uma resposta para isso. Primeiro, porque não se sabe se a reforma tributária onera ou não o sistema como um todo, ainda não se sabe o que não se sabe. E um outro ponto é que dentro do agro existem diferentes cadeias, né? Como eu disse, tem cadeias que vão ser oneradas pelo imposto seletivo, tem cadeias que não, tem setores que tiveram uma redução integral de IBS e de CBS, né? Aqueles produtos que estão incluídos na cesta básica, tem produtos que foram beneficiados com uma redução de 60% de IBS e de CBS. Então, depende muito da cadeia da qual nós estamos falando. Acho difícil, nesse momento, responder essa pergunta. E sem estender muito, mas aqui que está na tela é a própria, né, uma das pessoas acadêmicas de maior, vamos dizer assim, exposição na discussão da reforma, reconhecendo que, olha, não dá para saber se vai ficar mais caro, porque a gente não sabe quanto é hoje. Essa é uma grande crítica do sistema atual, e é difícil realmente dizer que não, a gente não tem transparência, né? Agora, toda a legislação foi criada em cima de algumas estimativas. Então, quando a gente olha quem estava mais perto do lobby, vamos dizer assim, na organização, para democraticamente se instituir redes especiais para o agro, tentou se estimar qual que é uma carga hoje e tentar não deixar mais caro, porque, né, todos sabemos como, né, o setor agro é importante para a economia, e especialmente a alimentação e tal. Então, o que se mirou foi que não deixasse nada mais caro. Então, a regra, né, da reforma é: vamos simplificar, deixar a vida dos empresários e da população mais fácil, mas essa reforma não veio para deixar as coisas mais baratas. Se ficar mais caro, é porque já era. Essa é a desculpa dos defensores da reforma. E aí a gente vai ter duas saídas, né? Brigar para que isso volte a um patamar menor, ter algumas cláusulas gatilho ali na regulamentação da reforma que fala, se a alíquota ficar muito alta, a gente pode mandar um projeto de lei e tal, mas não é uma regra automática, né? Depende naturalmente do processo democrático, mas se ficar mais caro, vai ficar mais evidente. E acho que isso é um grande ganho da reforma, porque a gente vai poder ter condições de discutir ou a redução disso ou a melhora do serviço público. E passando um pouco para o período de transição, onde a gente pode responder pelo menos duas outras perguntas que nós recebemos. Mas, basicamente, o período de transição da reforma para a reforma, ele começa em janeiro de 2026, e ao contrário do que muitos pressupunham, não vemos notícias, não há no horizonte nenhuma notícia de prorrogação desse prazo. Então, o período de transição da reforma começa em janeiro de 2026, com a informação nas notas fiscais do IBS e da CBS sobre a operação, calculados aí a uma alíquota bastante reduzida, né? 0,1 de IBS, 0,9 de CBS. E vejam aqui vocês que eu estou falando em informação. Então, aquelas empresas que se adaptarem e inserirem nas suas notas fiscais esses novos campos e apurarem esse BS e essa CBS sobre aquela operação, ainda que nós não tenhamos todos os parâmetros para isso, né, que nós nos baseemos naquela legislação até então editada, quem conseguir se adaptar minimamente a esses novos parâmetros trazidos, primeiro, vai cumprir com a legislação, e isso já os afasta da aplicação de penalidades. Sim, teremos penalidades pela emissão incorreta de nota fiscal a partir de janeiro de 2026. Essa legislação ela já existe. E também afasta aí a obrigatoriedade de recolhimento de IBS e de CBS, porque se você for autuado pela emissão incorreta
de nota fiscal, né, sem esses campos populados, você ainda vai ser exigido do recolhimento desses novos tributos, que poderão sim depois ser compensados ali com o PIS e com o COFINS, mas veja só vocês, esse primeiro grande perigo, digamos assim, ou esse primeiro grande ponto de atenção que as empresas devem ter já a partir de janeiro de 2026. Eu acho bom trazer a pergunta, agradeço ao Rodolfo porque mandou aqui para a gente. Qual a prioridade zero para se preparar para a reforma? Tem uma grande premissa, né, nos legisladores, nos defensores da reforma, de que, olha, tudo vai se resolver, né? Como eles estão, né, academicamente colocando na teoria, olha, é um sistema não cumulativo, o Brasil já tem um histórico disso, ainda que um pouco, né, um pouco bem torto, vamos dizer assim, de ICMS, PIS/COFINS. A premissa é que as coisas vão se resolver, no mercado se ajeita, você passa o crédito para frente e tal. Mas eu gosto muito, digo muito essa frase, né, Fer? Dizem que na teoria e a prática você chega no mesmo resultado, mas na prática não é bem assim, né? Então, existe, né? Eu vejo duas coisas. Existe uma coisa que pode acontecer já no começo do ano que vem, que é você começar já a ter discussões de preço com fornecedores e clientes. Mas essa discussão, ela pode começar, porque na prática não tem como alguém chegar fornecedor, alguém chegar cliente e dizer, já vou te cobrar diferente, eu quero pagar diferente porque a reforma já está me afetando. A única desculpa dessa pessoa para usar já em 2026, né, esse argumento, é ela dizer que ela tem um pouco de compliance adicional, porque não existe ainda uma tributação adicional. O que existe é o período de teste e obrigação acessória. Então, mas assumindo que ninguém vai se mexer, todo mundo vai estar no mesmo barco, ninguém soltar a mão de ninguém, ninguém aumenta preço e nada, já tem um risco que é o que a Fernanda está mencionando, que é o de multa por não compliance, né? Então, prioridade zero é você tentar antecipar, me parece, né? E aí o nosso capítulo 3 é todo dedicado a isso, onde estão as granadas sem pino ali, né? As que vão explodir mais rápido. Porque esse tipo de assunto, multa por não compliance fiscal, para quem milita na área sabe, não é um problema que ele necessariamente vai aparecer imediatamente. Não é que terminou 31 de janeiro de 2026, você já sabe se o problema está lá ou não está. Você pode ser cobrado pelo fisco em até 5 anos por uma multa, né? E qual o tamanho dessa multa? A gente tem casos notáveis no Brasil de multas desproporcionais, onde você fala, mas não é possível que isso seja cobrado, né? E é tão absurdo que, mas aí já tem um custo de você brigar para não pagar aquilo. Então, a gente tem feito muitos eventos, muitas conversas, por exemplo, com o pessoal que está na ponta de lança desse tema, que é o pessoal de informática, de compliance, que vai ter que pegar essas novidades e ajustar as obrigações acessórias. É bem comum, né? Já faço uma pergunta que ninguém colocou aqui, mas tem uma chance desse prazo eventualmente mudar? Outra frase que eu sempre digo, o Brasil não perde a chance de perder uma chance. Pode ser que eles adiem um pouco o prazo. Eu acho improvável, ou quase impossível, eles voltarem atrás, como eu já vi algumas pessoas até do Senado dizendo que deviam fazer uma outra reforma, ou projetos complementares aparecendo de novo e tal. Acho muito difícil o governo desviar o caminho, né? Agora, pode ser que algo da transição altere, mas o risco está aí, né, de uma multa, tem um compliance, uma obrigação importante, e o governo não deu nenhum sinal de que ele vai reduzir a velocidade. Ele está, na verdade, entregando tudo que ele se comprometeu, e a gente sabe que tem um caminho institucional, né? O legislativo publicar as leis, depois o executivo regulamentar, mas a gente já percebe que cada vez mais, né? Cada mês que passa, a gente vê mais atores do executivo mostrando, né? Anunciando um período teste, antecipando alguns prazos, mostrando que, olha, do nosso lado aqui a gente está se preparando e não tem nada que diga que esse calendário que está aqui na tela vai ser alterado. Então, é tão importante quanto que a gente está mencionando aqui mesmo. E aí, quando a pergunta traz, né, qual é a prioridade zero? Nós aqui do Bueno Tech somos parceiros SAP. Eu diria para que quem tem um processo, né, quem tem uma operação já automatizada por qualquer ERP, SAP, Oracle, TOTUS, enfim, o que seja, a prioridade zero é adequar esses sistemas, esses ERPs, para que então as suas notas possam ser populadas aí com esses valores de IBS e de CBS. Então, aplicação das notas SAP, aplicação das notas Oracle, alterar o sistema de informática aí de vocês, né, de tecnologia, para que ele esteja adequado a essas primeiras obrigações tributárias, que são emissão da nota fiscal com campos de IBS e de CBS
populados. Os valores dos itens que vão nas notas, eles não serão alterados em 2026. E aí é por isso que o Matheus falou que o preço do produto ainda não muda, né? É claro que, ou não deveria mudar, mas haverão esses novos campos a serem preenchidos. Então, acho que essa é a prioridade número um. Quem fizer isso vai estar aderente, então, à legislação e terá aí esse final de 2025 e o ano de 2026 para trabalhar mais com a equipe de planejamento tributário para passar um pente fino aí na operação, entender se algo precisa ser alterado ou não, para que então, a partir de 2027, a operação comece a ser tributada pela CBS. E aí chegou aqui uma pergunta no chat. Sim, a gente entende que o PIS e a COFINS morrem em janeiro de 2027. Acho que a Receita Federal já andou a passos largos para a implementação da reforma, muito mais do que os estados, até porque a transição para os estados começa lá em 2029, mas a Receita Federal está bastante preparada para que, então, o PIS/COFINS morram em janeiro de 2027, então nasça a CBS. Vejam que não há um período de transição do PIS/COFINS para a CBS. Essas duas contribuições morrem, as antigas, e já é implementada a CBS. O imposto seletivo aí começa a aparecer também em 2027, há aquela mudança do IPI, sobre a qual eu já comentei no período no início da nossa apresentação. Em 2029, então, acho que começa a transição mais complexa, que é a do ICMS para o IBS. O ICMS vai morrendo gradualmente, 10 pontos percentuais por ano, até chegar lá em 2032, onde a gente há uma redução mais drástica aí de 40%, porque em 2033 o IBS ele começa a ser exigido full. Então há essa redução gradual do ICMS e essa implementação gradual do IBS na mesma proporção. O que acontece com os benefícios fiscais? Eles também vão morrendo nessa mesma gradação durante esse período de transição. E aí vai nascendo o fundo de compensação desses benefícios fiscais que morrem, sobre o qual a gente vai falar com mais detalhes lá na frente. Então, assim, acho essa parte importantíssima para a nossa audiência de hoje. Os benefícios fiscais, sei que tem benefícios fiscais de PIS e de COFINS para o agro, sei que tem benefícios importantes de ICMS, todos eles morrem com a reforma tributária. Há uma questão, tipo, programa Mais Leite, né, para o pessoal da pecuária e da parte de leite. Existe aí um creditamento, né, créditos presumidos que poderão ser tomados dos produtores rurais individuais, que vêm, de uma certa forma, substituir o programa Mais Leite, benefícios para aquisição de bens de capital, então maquinário pesado, né, para o pessoal do agro, esses benefícios continuam existindo, mas vejam que são benefícios muito mais pontuais e de alguma forma gerais, né? Eles pegam aí diversos setores, não só o agro, em detrimento em contrapartida, né, da morte de todos aqueles benefícios que existem hoje. Então, isso é bastante importante de se fazer conta, o que vocês perdem e o que vocês ganham com os tratamentos específicos que foram dados ao setor. A gente também vai passar isso lá na frente. Para eu não me prolongar, eu termino aqui a nossa linha do tempo. E eu digo só uma última coisa: fazer conta é o nome do jogo, né? A Receita está nesse calendário dizendo que 2026 é um período de teste, mas ela já tem as contas prontas, tenho certeza disso, né? E as promessas da reforma de não servir para aumentar a carga não significa que ela não pode aumentar a carga. Eu acho que ela vai aumentar. E o governo está, né, usando 2026 como teste para ele achar o que seria a alíquota de referência, como se chama,
porque todo o resto se aplica em cima daquilo, né? Então a gente tem uma grande equação já pronta, mas tem uma variável que mais qual vai ser a alíquota de referência. Aí os estados municípios vão poder mexer um pouco nisso e as reduções vão ser sobre aquilo. Então, todas as estimativas dos legisladores, tudo aquilo, partiram de algumas premissas, mas o número real ninguém sabe ainda, como a gente já mencionou, mas não é porque a gente não tem essa variável que as fórmulas já não podem ser construídas e trabalhadas para a gente trabalhar, né, e identificar onde estão os nós aí para serem desatados. E aí a gente entra aqui, né, no segundo tópico, digamos assim, da nossa apresentação dessa manhã, que são os reflexos diretos sobre o agro. E acho que o primeiro deles é justamente a questão da extinção dos regimes especiais e dos benefícios fiscais. Como eu disse, eles vão morrendo, né, 10 pontos percentuais ali até 2032, e há a previsão de uma compensação. Os contribuintes, esses contribuintes que perdem os seus benefícios fiscais, eles podem se habilitar junto a esse fundo de compensação para reaver, então, essa parcela, né, que impacta ali diretamente no caixa dessas empresas. Vejam, então, a linha do tempo aqui que traz, né, essa redução escalonada dos benefícios. E eu queria falar, assim, com um pouco mais de profundidade, justamente, sobre esse fundo de compensação de benefícios fiscais. Por quê? Porque quando a gente fala de benefícios fiscais, hoje em dia, né, houve ali uma equiparação do que se chamava de subvenções para investimento e subvenções para custeio, né? Houve essa discussão lá atrás, depois nós tivemos teses falando da tributação dessas subvenções, mas enfim, a gente chega aqui na reforma tributária e a gente percebe que há novamente uma segregação sobre esses benefícios, né? Benefícios positivos, benefícios negativos, enfim, o judiciário e o próprio legislador fizeram aí uma grande salada de termos para diferenciar um benefício Nunca do foi fácil, outro. eles deixaram menos fácil. Mas os benefícios sobre os quais eu gostaria de falar aqui são aqueles que prevêem alguma contrapartida pelo contribuinte. Então, eu te dou um crédito presumido de ICMS, mas você precisa expandir a sua planta, você precisa gerar mais 1.000 novos empregos, você tem uma contrapartida, né, a celebração de um termo de acordo entre Estado e contribuinte para a concessão daquele benefício. Normalmente, esses benefícios são concedidos por um prazo determinado. Por que eu estou me referindo a esses benefícios? E vejam vocês que vocês já estão falando, eu vejo vocês falando aí do outro lado, mas eu não tenho esse tipo de benefício, né? Realmente, é a minoria dos contribuintes que tem esse tipo de benefício que é oneroso, que tem obrigações como contrapartidas, que tem prazos determinados. Mas são apenas esses contribuintes que poderão fazer aquela habilitação que eu mencionei há pouco, junto a esse fundo de compensação de benefícios fiscais. Então, vejam vocês que aquela manchete, você vai perder benefício, mas você vai ter uma contrapartida, ela não é tão verdadeira assim. Eu acho que tentando dar uma. Eu ouço às vezes uma preocupação de quem nos ouve, de como é que eu passo essa informação adiante, né, dentro do grupo, para os controladores, para a diretoria, o que for. Eu acho que poucas vezes na história o Brasil fez algo com um horizonte tão longo, né? Essa reforma tem uma transição de 10 anos para nós, contribuintes, mas para os arrecadadores, estados e municípios, tem uma transição de 50 anos. Tá? E ela é cheia de mecanismos como esse que a gente está vendo aqui na tela. É uma contramedida, né? No mundo hipotético, o sistema atual é ruim, um sistema novo funciona, eu troco um pelo outro. Mas como isso dá muito solavanco, economicamente seria muito ruim, criaram-se esses períodos longos, né, de transição, e aí as tais das contramedidas, né? Então, nesse caso aqui, né, da forma como você explicaria para o dono do negócio, eventualmente, que é bom do negócio, mas às vezes não é o tributarista, não tem conhecimento, olha, o incentivo que o Estado nos deu vai morrer.
Só que para justamente a gente não ficar, né, exposto a isso, eles vão permitir que a gente consiga, demonstrando que eu fiz investimento para ter aquele incentivo, recupere um pouco do investimento que eu fiz. Então, vai basicamente vir dinheiro público, né, via orçamento da União, para que você possa repassar para esses contribuintes um pouco do que eles perderam, né, ou o que eles perderam no incentivo. Agora, tem uma grande diferença em dizer que isso vai ser repassado e vai neutralizar o efeito da reforma nesse tempo, e a verdade é que eu acho que ele vai ser um pouco de alívio, né, Fê? Porque não necessariamente todo mundo vai conseguir entrar nessa fila. A Fernanda, quando explicou tudo isso de benefício positivo e negativo do que está acontecendo, é porque a gente já tem um histórico muito ruim no Brasil, né, do que realmente a regra na prática significa. E na prática significa que nem todo mundo vai conseguir acessar esses recursos para poder minimizar a perda daquele incentivo. Ou seja, de novo, é importante refazer as contas e ver se o negócio se sustenta, né? Porque ele estava eventualmente todo hoje pautado numa carga, numa margem que tem uma premissa super valiosa, que é o benefício do semestre, e vai morrer. E essa morte, por mais que seja um pouco esticada no tempo, ela é tão valiosa que não pode ser ignorada agora na hora de você estimar o que vai acontecer. E aí vejam vocês, né? Aqueles contribuintes que podem se habilitar junto a esse fundo de compensação, eles já devem fazer isso nesse período que vai de janeiro de 2026 a janeiro, né? Dezembro de 2028. Vejam que a gente está falando de habilitação a um fundo, né, de compensação de perda desses benefícios fiscais, num período em que esses benefícios fiscais ainda estarão vigentes em sua integralidade. Então, eu já preciso me preocupar com isso antes desses benefícios começarem a morrer, ou seja, entre 2026 e final ali de 2028. Feita a habilitação, a partir de 2029, que lembrem-se, é quando eu começo a ter a perda gradual desses benefícios, eu começo a apurar essa repercussão econômica da perda desse benefício, e aí eu apresento isso ao órgão, né, que vai ser a Receita Federal, que vai cuidar de todo esse processo. Vou entregando essas declarações mensalmente para a Receita Federal, com o número dessa repercussão econômica, e aí a Receita vai ter o prazo aí de 60 dias para analisar, homologar, e depois 30 dias para me devolver aí uma parcela desse benefício, então, que foi perdido. Vejam vocês que os demais benefícios fiscais, eles são perdidos e não há um fundo ao qual as empresas possam recorrer. Então, vejam que quem tinha aqueles benefícios indiretos, né, de alguma forma ali, redução de base, que me davam alguma vantagem com relação ao recolhimento do ICMS, esses contribuintes não têm mais a quem recorrer, ou a um fundo a recorrer para recuperar, então, essa perda que vai ser sentida ali diretamente no caixa. Ah, Fernanda, mas é assim mesmo? É assim mesmo. A gente tem conversado aqui, Bueno Tex, com estados para saber, né, se alguma outra medida está sendo pensada pelos estados. Sim, estamos conversando. Temos ouvido sobre a implementação de benefícios financeiros por alguns estados. A gente entende que não são todos os estados que vão ter fôlego e nem disposição para oferecer esses benefícios financeiros. Esses benefícios financeiros podem vir em forma de linhas de crédito incentivadas pelos estados, podem vir como contrapartida mesmo financeira à expansão ou implementação de plantas industriais, mas é ainda algo que está sendo estruturado e que aparece só em forma de promessas em conversas informais que contribuintes e advogados vêm tendo aí com estados mais estratégicos. Vejam vocês que outros estados que dependem muito de importação, por exemplo, sequer têm sinalizado com qualquer tipo de benefício financeiro. Então, Santa Catarina, que tem benefícios bastante agressivos, né, para importadores,
é um estado, por exemplo, que não tem sinalizado com qualquer tipo de concessão em contrapartida à perda desses benefícios fiscais que existem hoje. Então, de novo, é importante você entender, cair de lição de casa, entenda qual é o tipo de benefício fiscal do qual você frui, entenda se na legislação, na Lei Complementar 214, é, ela trouxe algum tipo de benefício que faça frente a esses que vocês perderão. E sentem, esse é um momento, eu disse para vocês, a Receita Federal, né, que cuidará da, da CBS, ela já está estruturada para essa implementação. Os estados, ao contrário, ainda estão pensando sobre o que será feito. Então, esse é um momento de vocês que são do agro, que são um setor muito estratégico para o nosso país e para os estados, que vocês sentem junto às secretarias de finanças, secretarias de desenvolvimento e peçam, né? Essa é a hora de pedir. E aí depois a gente vai entender o que vai ser possível para os estados retornarem. Mas vejam vocês que os benefícios fiscais, justamente pela morte deles, eu queria falar uma outra coisa antes de entrar aqui nas questões estratégicas do negócio. A perda, né, a morte dos benefícios fiscais, ela não é de todo ruim, porque vejam vocês que tem estados que não conseguem se desenvolver, especialmente quando a gente fala de agronegócio, tá? Quando a gente vai mais para o lado ali da pecuária, tem estados que não conseguem se desenvolver na parte industrial. Então, por exemplo, beneficiamento de pescado, frigoríficos, né, tanto de peixe quanto de carne, que têm sofrido muito, eles não conseguem se desenvolver em estados que não sejam extremamente incentivados, que não ofereçam incentivos bastante agressivos para essas operações. Isso tende a mudar. Como esses benefícios vão acabar, essas operações elas tendem a atingir o que é um dos objetivos da reforma, que é atingir a neutralidade. Então, essas atividades serão neutras em qualquer dos estados em que elas possam ou queiram ser desenvolvidas pelo empresariado. E aí vão pesar esses fatores estratégicos que estão na tela. Logística, mercado consumidor, qualificação de mão de obra, aí o custo regional. Essa é a intenção da reforma tributária. Eu retiro os benefícios fiscais da mesa. Os benefícios fiscais não serão mais um fator de decisão dos contribuintes, do empresariado, para quê? Para que entrem em cena esses fatores estratégicos. E aí, pelo menos no mundo das ideias, da teoria, que eu sei que nem sempre, né, ela acontece na prática, mas em teoria nós desenvolveremos o país a partir desses fatores estratégicos. Então, pensando uma melhor logística, pensando em onde está o meu mercado consumidor, né? Como eu vou trabalhar a instrução desse mercado com relação ao meu produto, como eu vou qualificar a minha mão de obra ali na região. Esses vão ser elementos altamente relevantes daqui para frente para a operação. Eu concordo super com você, viu, Fer? Eu acho que, quando eu mencionei agora há pouco que essa é uma das poucas vezes que o Brasil mirou tão longe, né, no horizonte com uma legislação, eu consigo ver que é o seguinte, os estados, né, que a gente tem notícia, tem conversado, eles naturalmente são servidores do executivo, né, atual, né? Alguns são pessoas que têm cargo eletivo, né, e têm um mandato curto e já estão mirando a próxima eleição, e eles têm naturalmente uma responsabilidade para aqueles residentes, contribuintes que estão lá no seu estado. Então, algo eles querem e precisam fazer, né, para atender os anseios de quem, pô, mas eu vou já perder esse incentivo, a gente veio para cá, como é que eu faço? Ele quer segurar a empresa ali, quer segurar os empregos, mas a reforma, ela inevitavelmente leva isso para outro caminho, né? Não dá para segurar muito tempo, porque a reforma mirou, né, na tributação do destino, então não adianta mais o Estado trazer uma fábrica para o seu território se a arrecadação vai para onde está o cliente da fábrica, né? Então, ainda que ele prometa incentivo financeiro, o que seja, uma hora ele não vai ter caixa para isso. Então, o caminho que os estados devem, né, não em 2026, 2027, mas com o tempo fazer, é atrair mais população, melhorar a logística, a infraestrutura e tudo para você ter mais população, para você se desenvolver mesmo. E é o que deveria ser na visão de quem fez a reforma.
E essa neutralidade vai nesse sentido. Por que que eu deixo um negócio existir só porque ele tem incentivo fiscal? Não deveria ser assim, né? O Brasil tem um pouco aquela frase meio cômica, né? É o poste fazendo xixi no cachorro. A gente olha quanto vai dar quanto vai pagar de imposto para depois decidir fazer o negócio. Isso é o contrário. Vamos fazer o negócio envolver e o tributo é consequência, não é causa, né? Então, como isso está tão já, vamos dizer assim, atrelado à nossa cultura e aos nossos negócios, criaram essa transição muito longa, mas inevitavelmente vai ter uma hora que o Estado vai conseguir mais prometer incentivo financeiro ou que seja, porque diz, olha, agora já os meus 50 anos de transição já estão acabando, não tem mais essa arrecadação, não é esse o nome do jogo. O nome do jogo é realmente trazer para o Estado o que for necessário para que a indústria, o que for, prevaleça e consiga se sustentar economicamente ali, né? Grande ressalva aqui para a Zona Franca e outras questões que ficaram consagradas. Mas é esse o norte que a bússola da reforma está mirando exatamente. Bom, teve uma pergunta, né, qual que é o principal efeito da reforma, né, o principal impacto. A gente colocou propositadamente o fim do ICMS e, consequentemente, o fim dos incentivos, porque a gente acha que isso é algo muito valioso. Mas, né, a gente já traz na sequência aqui algo que o legislador, né, consciente de tudo isso, previu para dar um pouco de colher de chá, um pouco de atenuar isso. E são os regimes diferenciados, né? Quando a gente olha a reforma, a discussão acadêmica, né, inicial, institucional, era, olha, vamos simplificar tudo e deixar um imposto mais simples e com base ampla, mas no formato de IVA, que é aquele onde você tributa as saídas, mas tem crédito das entradas, só tributa o valor agregado do próprio contribuinte, algo que a gente já tem uma boa experiência no Brasil com o ICMS, com o IPI, e nos últimos 20 anos com o PIS/COFINS, mas a nossa experiência é muito torta, né, Fer? Muito litígio, o que dá crédito, não dá crédito, mas assim, academicamente ninguém gosta dos tributos cumulativos, como o nosso ISS é até hoje, e todo mundo prefere que a gente tribute realmente o valor agregado por aquele elo da cadeia. Então, vamos para esse sentido, né? Só que quando isso nasce, vem o natural jogo democrático, mas todo mundo vai pagar a mesma coisa, né? E aí a gente tem dois extremos, né? Os que defendem que, olha, se todo mundo pagar a mesma coisa, eu consigo que todo mundo pague menos, né? O exemplo mais mundano aqui seria se a gente tem um condomínio de apartamentos, né? E alguém tem alguma isenção no apartamento dele, a taxa condominial vai ficar mais cara para todos os outros moradores. Então, essa é a lógica econômica inevitável numa discussão dessa, e no extremo a gente tinha o governo especialmente defendendo que, olha, eu prefiro uma alíquota mais baixa para todo mundo do que muitos regimes diferenciados. Primeiro, não só porque isso elimina, né, e vai na contramão da ideia de simplificação, mas porque esses regimes fazem com que eu tenha que aumentar a contribuição na alíquota convencional, a alíquota padrão. Mas o governo, o legislador nunca puderam negar que o mercado é muito diferente, né? E um exemplo típico é negócios com estruturas de financiamento, de retorno muito diferentes. É difícil você falar que tributação de consumo de alimentos é equiparável com tributação de consumo de propriedade imobiliária, né? No conceito é consumo, né? É venda de mercadoria, o que for, a legislação pega tudo isso, né? No mesmo grupo de tributação, mas a realidade econômica é muito diferente. Então, criaram seus regimes diferenciados e alguns privilegiados. E aqui o setor do agro entra, porque ele tem, a princípio, né, uma grande redução que foi estipulado no patamar de 60%, para tentar chegar naquilo que foi feito, inclusive, com base empírica, no que seria, em base de pesquisa, a carga efetiva que a gente tem hoje. Então, sendo a alimentação algo tão importante, né, não só para a população, para a nossa economia, né, porque a gente também é muito exportador, o governo tratou de, olha, criar regimes diferenciados e colocar, né, os alimentos, produtos agropecuários e também os seus insumos dos patamares de redução em um patamar muito significativo, né, por 60%, sem falar da cesta básica, que cai no 100%. Então, o que se propõe, né, com esse regime diferenciado é não jogar o bebê fora com água suja, né, e salvar o que é importante ali e reconhecer que, olha, existe uma essencialidade, uma importância, algo que no mundo tributário brasileiro sempre se viu, né, a gente tem, desde o ICMS até o IPI, princípios consagrados de você dar mais, vamos dizer assim, tributação naquilo que é menos necessário, né, e mais voluptuário, como se diz, ou mais perigoso e danoso, eventualmente, e dar menos tributação, né, e incidir menos impostos naquilo que é mais necessário e essencial. Isso continua existindo aqui. Então, essa é uma tradição tributária brasileira que está sendo repetida na reforma. A grosso modo, a gente vai ter uma alíquota padrão e essa alíquota vai ser reduzida para os produtos que entrarem nessas categorias. O cuidado do legislador para evitar a proliferação, né, de regimes especiais é que esses regimes vão ser regulados numa lei federal, que é essa de janeiro agora, e não vai ter mais muita chance de você depois conseguir no seu estado ou no seu município que o seu produto, sua atividade entre uma dessas exceções. Ou você está nessa grande categoria, ou você não está.
Exemplo mais recente, carne na cesta básica, né? A gente teve, acho que já um ano atrás, né, uma grande discussão se a carne entraria ou não na cesta básica, e o governo rapidamente mostrou que, olha, a mera inclusão, né, mera, entre aspas, inclusão da carne na cesta básica já significaria que a alíquota convencional para todo o resto da população e dos setores teria que subir uns 0,4%, algo assim. Mas aí é o papel democrático, foi o Congresso, né, nossos representantes quem assim decidiram, e isso foi adiante. Então, o primeiro grande impacto da reforma, né, a gente já mencionou, fim dos semestres de incentivos, mas um outro que vem na contramão, impacto positivo, é vamos dar um incentivo e uma alíquota, uma carga menos pesada para esses setores que a gente julga valiosos, porque eles produzem mercadorias, insumos, ou que seja, valiosos para a economia. Acho que vale, eu vou trazer um pouco do universo jurídico aqui para a nossa conversa, né? Nessa lei que fixou cada um desses regimes que estão aí na tela, ela tem vários anexos. Nesses anexos existem listas. Então, quais são os produtos que estão na cesta básica? Eles estão lá listados. Quais são os produtos agropecuários in natura? Quais são esses insumos? Tudo isso está listado de acordo com o seu NCM. Então, é importante você saber o NCM daquilo que você produz e, de novo, daquilo que você compra para saber, né? Onde está seu insumo? Qual vai ser o seu custo aí? Que acho que quando a gente fala de reforma tributária do consumo, é importante entender também para onde vai teu custo, não só para onde vai a tributação da tua venda. Então, é importante você entender aonde seus principais insumos e, obviamente, aonde estão classificados os produtos que vocês vendem. Vejam vocês, chamo atenção aqui para duas coisas que eu acho importantes. As reduções, tanto de 100% quanto de 60%, elas dizem respeito basicamente a produtos agropecuários in natura. Mesmo, obviamente que quando você pega a cesta básica, né, e a hora que você fala ali em alimentos, existem alimentos industrializados, mas não necessariamente são todos aqueles que estão na cadeia agropecuária. Então, é importante entender se você está vendendo, por exemplo, vou trazer de novo esse exemplo que ele está mais recente aqui na minha mente. Se você está vendendo um peixe in natura, ainda que congelado, e aí, ok, você está nessa redução que está prevista aqui na tela, ou se você está vendendo já um filé desse peixe embalado, seja para qualquer mercado ali diferente do teu, né? Então, eu estou na região norte produzindo um filé de peixe já e vou depois destinar esse filé para o sudeste. Veja que essa produção é uma produção diferente, que não necessariamente está nesse grupo aí dos produtos agropecuários em natura e muito menos naqueles da cesta básica. Então, é importante a gente estudar a operação. Quando a gente fala assim, o agro foi beneficiado com 100% de redução do IBS e de CBS, 60% ou 60%, não necessariamente. Cada negócio é um negócio. Às vezes, essa redução vai se aplicar para um dos seus produtos, mas não para o outro. E, por fim, eu queria chamar a atenção aqui aos insumos, né? Havia uma grande preocupação com relação aos fertilizantes, né? Se eles. A gente sabe que os insumos para o agro são um custo extremamente relevante, seja os defensivos, seja aí fertilizantes, rações, etc. Então, esses produtos tomou-se, né, houve um lobby muito forte aí do lobby do pessoal do agro para que eles também fossem incluídos nesse regime diferenciado de 60%. Eu acho que essa é uma vitória importante aí a ser considerada. Por fim, acho que o Matheus vai falar mais, é importante aqui a gente trazer a questão do produtor rural individual, que são aqueles indivíduos que produzem anualmente, né, que tem uma receita anual de até 3,6 milhões. Esses produtores rurais, eles não serão contribuintes de IBS e de CBS.
Isso, num primeiro momento, poderia trazer alguma preocupação por conta dos créditos, justamente. Ah, mas eu vou comprar, né? Sou uma cooperativa, vou comprar desse produtor rural individual, e aí como fica a questão dos créditos, né, volto para o pessoal de laticínios, que compra muito dos pequenos produtores rurais, né, as produções de leite dele, e aí como ficam esses créditos? Foi previsto na legislação, então, uma sistemática de crédito presumido, haverá um cálculo que levará em consideração tanto as entradas quanto as saídas, né, para que seja feita uma proporção aí entre entradas e saídas desses produtores rurais, e aí a partir dessa proporção, então vai ser estimado um percentual de crédito presumido a ser tomado, então, por esses consumidores desses produtores rurais individuais. Acho que essa é uma alteração bastante importante, e a disseminação dessa informação e dessa cultura cabe aos grandes compradores desses produtores rurais. Acho que fica uma lição de casa também importante aí a ser feita. Qual é esse percentual de crédito presumido? Isso ainda não está dado, sairá lá no começo de 2027 também. Eu acho que assim, né, não se fez terra arrasada. O sistema atual é muito ruim, mas a gente aprendeu muito com ele. Então, a lógica de não cumulatividade fez com que, olha, vamos então dar uma redução para o agro, mas vamos também tirar compliance é muito mais difícil, né, no IVA. Vamos tirar dessa obrigação e dessa necessidade os pequenos produtores, dando crédito otorgado para os compradores, para eles não perderem a atratividade, né? E vamos manter uma terceira coisa que acho que vale mencionar nesse capítulo aqui, Fer, a imunidade das exportações. Então, como o tributo é não cumulativo, a gente tem essa grande vantagem, né? É fácil você, entre aspas, é fácil você perceber quanto de tributo existiria ali na porta da exportação. Uma grande dificuldade do sistema atual é o exportador conseguir acessar esse crédito de volta. Mas aí a gente tem, logo mais aqui, outras novidades, mas o que o Estado fez foi, então tá, não com atividade, o setor agro, nessas sessões que estão na tela aqui, vão ter os seus regimes diferenciados, inclusive o pequeno produtor com zero e o crédito otorgado. Também tem uma coisa que a gente trouxe da nossa experiência tributária de décadas, que é o diferimento, né? Então, eventualmente, você joga para o primeiro contribuinte mais estruturado a obrigação de apurar e pagar esse grande imposto, e tudo isso mirando numa carga que para o governo seja suficiente para ele manter o que ele tem de arrecadação e que para o negócio, a princípio, não seja sufocante para aquele setor importante. Então, essas são três, a número 2, 3 e 4 novidades que a gente acha valiosas destacar aqui para vocês. Queria complementar, né, que eu acho que é importante a gente dizer, ponto um, né, exportação. Acho que os exportadores, assim, foram bem resguardados dentro dessa nova legislação. Acho que há uma preocupação, e aí o Matheus vai falar um pouco mais para frente, com os créditos acumulados, porque os exportadores não terão tributadas as suas exportações e não precisarão estornar os créditos dessas exportações. Isso pode gerar ali algum acúmulo de crédito, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. E com relação a esses setores que são beneficiados pela redução das alíquotas, eles, apesar de terem as suas produções beneficiadas, né, por essas reduções de alíquota do IBS e de CBS, eles garantem o crédito integral para a etapa subsequente. O que eu quero dizer é que, em que pese eu pague IBS e CBS com essa redução de 60%, o meu consumidor, aquele para quem eu forneço, vai poder tomar o crédito full desses dois novos tributos. Acho que isso é algo importante de ser dito aqui. Perfeito. E a gente tem um slide que acho que até mostra os outros setores, né, Fer, que a gente tem algo onde o legislador também colocou regimes diferenciados, mas é só para fim didático, se vocês vão receber os slides, isso fica para informação de vocês também. Então, a gente falou do número 1 ao número 4, né, as outras novidades a gente agregou aqui, também impactam, a nosso ver, o setor do agro, e estão muito próximas daquilo que eu mencionei agora há pouco, da não conectividade do sistema de débito e crédito e essa cadeia com os elos, né? Então, uma delas é como a gente está na premissa da reforma tributária, fazendo um sistema mais moderno e sem punitividade, algo chama atenção que é
a eventual incidência do imposto seletivo, né, em alguns setores, que o imposto seletivo, né, é uma exceção, né, do princípio básico, porque ele vira a base depois do IBS e da CBS. Então, se e quando houver imposto seletivo, ele ainda depende de uma lei ordinária que vai ser feita, a princípio, entre esse ano e o ano que vem, para começar a valer 2027, como o Fernando já mencionou, isso vai acabar gerando um pouco de cumulatividade na cadeia, e pode ser que isso acabe, né, eventualmente, o setor agro foi beneficiado, inclusive o seu insumo, e o adubo talvez esteja dentro disso. Mas se esse adubo usou algum item mineral que esteve sujeito ao IS, o imposto seletivo, isso vai inevitavelmente, economicamente, cair no preço e no custo do setor agro. Então, isso algo que vai na contramão, mas o que a gente ouve e vê e lê dos autores das propostas e de quem discute é um malefício calculado, algo que se imaginou que deveria acontecer. O cuidado, né, que a gente tem sempre é o medo de esse imposto não ter muita finalidade arrecadatória, né? Ele tem essa grande manchete bonita de, olha, vamos tributar aquilo que faz mais mal à saúde, ao meio ambiente, mas a gente, infelizmente, tem um histórico muito ruim no Brasil de esses tributos extrafiscais serem usados para fins fiscais, dado o recente caso do IOF para mostrar isso para a gente. Inclusive, nessa reforma já tem uma grande discussão nas mineradoras se ele deveria ou não incidir sobre as exportações, né? A Constituição falou que não, mas já tem, lá na lei já tem essa discussão latente para acontecer em breve. E vejam a importância também da gente voltar naquela questão do planejamento, não só tributário, mas planejamento do negócio. Quando a gente está chamando aqui bastante atenção para o imposto seletivo, incidente sobre a mineração, mas o imposto seletivo também incidirá sobre os caminhões, né, porque são muito poluentes. Pensem vocês, se vocês são uma empresa que tem frota própria para fins de escoamento de produção, etc., esse seria o momento de eventualmente pensar em numa renovação dessa frota, se vocês estiverem próximos disso. Por quê? Porque haverá essa oneração com o imposto seletivo a partir ali de 2027. Então, vejam, de novo, né? Vou repetir aqui o que eu já falei, acho que umas 3 vezes durante essa apresentação. A reforma tributária é uma reforma tributária do negócio. É importante vocês entenderem quais são seus planos para o futuro e se de alguma forma eles sofrerão algum tipo de adequação, adaptação. Eu fiz uma apresentação recente na qual eu disse que adaptação é a palavra do momento. E um ótimo ponto, viu, Fer? Eu fico imaginando qualquer contribuinte que tenha um grande investimento em ativos, né? Eventualmente os implementos, o maquinário é algo valioso, com certeza né? É um custo, e faz sentido, né? Se você consegue uma boa negociação com o seu fornecedor, antecipar eventualmente a compra, ou pelo menos o preço, ainda que o fornecimento, a entrega seja mais adiante, porque isso pode ser uma economia realmente de valores significativos por conta não só do preço que você está pagando, mas do fato de que esses implementos, esse maquinário, já te gera crédito hoje, né? De PIS/COFINS, e acho que eu antecipo aqui um ponto que a Fernanda levantou a bola um pouco antes, os créditos de PIS/COFINS eles já vão ser. Acabou a bateria de um dos computadores, a gente está com outro aqui. Eu estava mencionando sobre os créditos, a compra de ativos valiosos, né? Implementos, por exemplo. O que a gente pode fazer sempre é avaliar se não faz sentido para o seu fornecedor e para você já comprar isso, né? Antes da reforma começar a ter os seus efeitos, que daí você consegue negociar condições melhores de preço, né? E de pagamento. E o crédito que você já tem hoje, seja de CMS, seja de PIS/COFINS, ele continua valendo. Grande cuidado, né, é que no crédito de PIS/COFINS ele é muito mais fácil de se aproveitar nos tributos novos, porque ele vai ser compensado com a própria CBS. O ICMS, a gente tem uma certa armadilha aí, né? Se a gente chegar nas vésperas da extinção do ICMS, lá em 2032, se você entrar em 2033 com crédito acumulado de ICMS, você tem um problema grande, porque a promessa, a discussão atual é de você ter um ressarcimento disso do próprio Estado, mais um prazo de 20 anos, e a gente tem um histórico horrível dos estados darem calote e moratórias e nunca pagar esse crédito. Mas, né, a gente também não tem só más notícias. Os estados deram tanta canseira nos contribuintes com relação à apropriação, à devolução desses créditos,
que o sistema desenhado na reforma tributária para ressarcimento desses créditos para os contribuintes, ele tentou evitar isso. E a gente vai ter uma arrecadação centralizada do Comitê Gestor, para que o caixa nem caia, né, no bolso daquele estado com orçamento apertado e já vá direto para o contribuinte. Então, não é tudo de ruim, né? A ideia é a gente tentar melhorar o preço que a gente tiver que melhorar, e escoar os créditos na medida que for possível para evitar que isso vire a conta-gotas, o que para muitos negócios já é uma verdade hoje, né? A gente tem vários clientes e setores que sofrem muito com esse acúmulo de créditos. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, Fer, acho que outros três pontos importantes que a gente um pouco mencionou: apuração consolidada de BS e extinção do crédito, né? Regra geral, a gente vai seguir um regime mensal, né, de apuração de débitos e créditos. Eu mencionei, quando tiver crédito sobrando, o ressarcimento promete ser algo mais rápido. As promessas foram se mostrando um pouco menos otimistas, né, na prática, quando a gente foi vendo os artigos do que tem saído, mas é para ser menos ruim do que a gente via até hoje. E já mencionamos um pouco antes, a tributação no destino deve impactar muito setores, né, onde a gente tem os incentivos, como a gente já mencionou na primeira parte, mas vai ser algo importante de se ponderar, porque a gente nunca esteve preocupado com isso, né? Vários negócios, a Fernanda bem colocou no início, o setor agro, a princípio, não é um setor prestador de serviço, né? Ele trabalha em cima de mercadorias. E então ele tem pouco relacionamento fiscal com as prefeituras, né? Não é contribuinte de ISS, até a propriedade rural normalmente paga ITR, que é para a União, eventualmente o município participa da arrecadação ali, mas a gente tem pouco contato com o fisco municipal. A partir dessa reforma, todos os negócios do Brasil, tendo receita, vão ter relacionamento com a União, com o Estado e com o município. Independente, então, os prestadores de serviço que nunca lidaram com os estados, né, o fisco estadual, vão começar a lidar, e os vendedores de mercadorias que nunca lidaram com os municípios vão começar a lidar. Essa é uma outra grande novidade que a reforma inevitavelmente vai colocar no colo de todo mundo. Eu mencionei um pouquinho aqui o item 8, né, da devolução do Fast Track. A promessa é de que os créditos venham de forma mais rápida. A regra geral é que eles vão, se eventualmente perceber que o crédito saiu de uma curva de normalidade, o prazo vai ser um pouco mais demorado para você, para o Estado, a princípio, né, o fisco ter condições de auditar e validar que aquele crédito está sendo realmente entregue, porque ele é crédito já efetivo em caixa, né, desconto de imposto e saldo em ressarcimento na conta do contribuinte. A gente tem alguns slides para cada um desses itens, né, da apuração. A gente não pretende estar em detalhes aqui, mas como eu disse, débito e crédito, algo que a gente está acostumado já no ICMS, IPI e no PiscoFins, e o ressarcimento, a depender do volume do crédito e da, vamos dizer assim, normalidade dele, né, dentro do histórico do contribuinte, pode ser impactado por algum prazo maior. O que eu acho importante dizer aqui é que a gente tem, no setor agro, especialmente, a produção em safras, né? A gente tem contratos feitos com muita antecedência e alguma sazonalidade ali. Isso pode impactar, a gente já está, né, o setor já está um pouco acostumado com uma curva aí de financeira algo desafiadora, mas o cuidado da reforma é que, como o sistema antigo e o novo vão conviver aí por uns 8, 9 anos, a gente vai ter que se antecipar e não deixar com que o controle do caixa nos sufoque, né? O caixa é o oxigênio que os negócios precisam. Então, não adianta no slide aqui ou na promessa, no artigo da lei, está tudo muito bonito, se no dia a dia o caixa estiver sendo severamente impactado, a gente tende a ter algum problema. E aí, por falar em contratos e safra, a gente sabe que alguns setores, por exemplo, já têm safras de 2 anos para frente vendidas, né? A gente precisa entender, fica de lição de casa também, quando a gente fala em reforma tributária, em planejamento tributário, em revisão da operação. Uma das lições de casa é justamente passar pelos contratos que já foram celebrados, dessas vendas futuras, né? Há algum espaço dentro desses contratos para reequilíbrio de condições? E aí, quando eu falo de reequilíbrio de condições, eu não estou falando nem apenas de preço, né? Quando a gente fala de commodities, é até difícil a gente mexer em preço. E aí, por isso, a necessidade da gente revisitar a parte de custos e de logística. Mas é importante também a gente checar as condições de pagamento, né? Que é justamente isso que o Matheus está dizendo. O quanto esse fluxo de caixa passa a ser importante, dentro desse novo modelo de reforma tributária. A gente tem mais um slide aqui, né, tentando, detalhando um pouquinho como é a apuração, mas a princípio, né, eu vou ter nas minhas vendas do mês, seguindo o regime de competência, o reconhecimento de uma receita, que gera o meu débito,
e nas compras, né, naquilo que eu tenho já de pagamento de entrada, os créditos. Essa é uma discussão que eu não vou abrir aqui em detalhes, mas já existe uma preocupação, inclusive, entre os contabilistas de como isso vai conviver com a reforma, porque a gente tem, em vários momentos, o condicionamento do fisco do crédito ao recolhimento pelo fornecedor, né? E aí ele joga a responsabilidade, eventualmente, desse recolhimento para o adquirente. A gente já tem um pouco de experiência com isso no Brasil, né, quando a gente fala de retenção ou ST, mas a nossa experiência até hoje era diametralmente oposta do que se propõe, de eu não ser responsável pelo imposto do meu fornecedor. Tinha que haver uma lei me jogando essa responsabilidade, como é o caso de retenção, para que isso caísse no meu colo. Com essa reforma, existe uma enorme novidade aqui, e o nome do jogo é Split Payment, e não coletividade, que na promessa seria uma não coletividade plena, e na promessa, o split payment ajudaria a nivelar o mercado, né? Inviabilizando os sonegadores e maus contribuintes e permitindo o ressarcimento mais rápido dos contribuintes que têm crédito, evitando, dando um atalho contra os estados com orçamento falido, mas na prática tem um grande solavanco no controle de caixa. Porque aquele meu crédito, ainda que eu vou fugir da discussão se aquilo é insumo essencial, se é matéria-prima, material intermediário, aquilo que a gente há décadas discute no Brasil, vai simplificar muito esse lado. Mas do outro, a legislação está muito clara de que o crédito depende do recolhimento pela outra parte. Então, o Estado, né, jogou para todos os nossos contribuintes um papel um pouco de fiscalizadores dos nossos fornecedores, né? Então, o split payment vai resolver um pouco disso, quando eu estiver pagando o preço para ele, já vai haver uma abertura ali, mas eu também, o meu crédito vai estar condicionado àquilo. E aí nasce uma grande novidade para os negócios, e o agro não vai fugir disso, que é eu tenho um trabalho de conciliação, né? Eu já estou acostumado a fazer apuração de CMS com livros, né? Hoje todos digitais, ou do PiscoFins lá via SPED, e também o débito e crédito, mas agora eu tenho um trabalho adicional que eu nunca fiz, que é essa conciliação dos pagamentos e recebimentos, né? Porque se eu não tiver isso bem feito, eu não vou ter o crédito na saída e o meu débito pode ser maior o meu crédito na entrada e o meu débito pode ser maior na saída. Então a gente nunca teve essa preocupação e vai passar a ter, né? Com o tempo a gente vai começar a ter já em 2027 com a CBS, de ter certeza que o imposto do meu crédito está bem existente ali na minha conta única lá no comitê gestor, e da mesma forma, o débito não está superdimensionado pelo fisco, porque senão eu vou ter pagamento maior para depois eu correr atrás do crédito. E aí eu vejo, né, infelizmente, não sou tão otimista, porque a gente tem um histórico muito ruim no Brasil, né? O fisco é muito combativo, né? Todas as consultas que a gente vê o fisco respondendo, na dúvida, ele diz que é para arrecadar e segura o crédito. Então, até no preço de renda das pessoas físicas de ressarcimento, a gente tem um histórico um pouco negativo disso. E aí o Estado, precisando de recurso, ele não vai focar em agilizar ressarcimento de contribuinte. Eu tenho algum temor de que os pedidos possam se perder um pouco e ser menos velozes do que a proposta inicialmente propunha. O Matheus enfatizou bastante essa questão do creditamento e eu acho que ela é muitíssimo relevante, mas vejam vocês, deixa eu só voltar aqui um pouquinho nesse slide, que o modelo, né, de apuração pelo contribuinte, onde eu apuro os meus créditos na entrada e os meus débitos na saída, ele continua existindo. Então, mensalmente, o contribuinte vai ter oportunidade de fazer isso. O que muda com a reforma tributária é a entrada de uma nova modalidade de extinção dos débitos tributários, que é o split payment. Então, é possível que, antes de encerrado esse período de apuração mensal, tenha havido a liquidação financeira da operação, parcial ou total. E tendo havido essa liquidação financeira por meio do sistema financeiro, haverá necessariamente o split payment. E aí, esse encontro de débitos e créditos vai ser feito todo dentro do sistema. É o que você tem chamado de apuração assistida. Então, o próprio banco consulta o comitê gestor para fins de checar a existência de créditos que poderão ser abatidos daqueles débitos nesse momento da liquidação financeira. E aí é repassado para o contribuinte somente o líquido da operação, porque a parcela de tributos, de IBS e de CBS, já vai ter sido destinada para os cofres públicos. Vejam aí a importância, justamente do que o Matheus estava trazendo, da importância da conciliação. Eu preciso ter um sistema robusto, e aí eu chamo a atenção para a automatização desses processos, um sistema robusto para eu controlar meus créditos.
se já foi possível a tomada desse crédito dentro daquelas premissas que o Matheus colocou aqui para vocês. Para fins de eu checar se esse tributo que me foi, e aí aqui bem entre aspas, tá, pessoal, que me foi retido ali pelo banco no momento dessa liquidação financeira da operação, se foi feito de forma, se essa apuração assistida foi feita de maneira correta. Ainda não temos previsão desse contencioso, né? Como eu vou poder contestar uma eventual apuração incorreta nesse momento ali do split payment, mas certamente isso existirá. Mas, de novo, dependerá dessa conciliação interna. Então, ou eu aumento o meu número de empregados trabalhando para fins dessa conciliação, ou eu automatizo esses meus processos. Aí eu acho que quem usa um motor de cálculo externo, ainda o ERP, é importante consultá-los para checar a existência de algum relatório que vocês possam usar para fins dessa conciliação. O próprio ERP pode ajudar também nessa conciliação, mas vejam a importância aqui nesse momento da automação de processos e, obviamente, da parcela humana, né, que é a verificação de tudo isso. E tem uma pergunta, Fê, que a gente recebeu antecipadamente, se existe alguma orientação inicial para as empresas se prepararem para essa mudança, né? Que a pergunta até fala, olha, mas será que esse modelo tem viabilidade no cenário brasileiro? Edivaldo, obrigado pela pergunta. Viabilidade, ninguém tem certeza ainda, mas que existe muito interesse do fisco em implementar isso, existe. Hoje há um grupo de discussão com as instituições financeiras de pagamento para tentar viabilizar isso, mas eles também são muito conscientes, né, os autores da proposta, de que essa é uma novidade muito impactante, né? A gente, eu mencionei agora há pouco, a retenção da fonte não se compara com o que a gente está falando aqui, né? Com questão de materialidade e de complexidade. Então, eles são muito, acho que conservadores em dizer, olha, também não vamos já enfiar isso, né, de imediato em 2027. Não sei se o prazo tende a eles correrem para que isso seja logo, mas do que a gente tem visto, eles vão ir por partes, né? Com relação ao prazo, já há uma previsão, né, na Lei Complementar 214 de implementação do split em etapas. Então, acho que foi um pouco do que aconteceu com a nota fiscal eletrônica. Acho que vão ser selecionados alguns setores, alguns contribuintes, para que essa implementação vá acontecendo em ondas. Então, acho que essa é uma primeira notícia tranquilizadora. E a gente pode entender que do lado de lá também vai ter muita discussão sobre isso, né? O próprio comitê gestor, né? Que esquecendo o split, ainda que o split não existia, ele já tem um poder enorme, né? Você imagina toda a arrecadação de ISS e ICMS do Brasil indo para um órgão só que depois distribui. As regras são claras, quem distribui e tal, mas é um orçamento gigante, né? E até a formação, né, política, né? E vamos dizer assim, institucional de quem vai ser membro ali já virou discussão judicial, né? Então, é pano para manga, é uma discussão complexa. Eu acho que eles não vão, né, correr o risco de segurar a reforma por causa disso, mas como o Fernando bem colocou e já está na lei, vai ser por fases para justamente a gente não atropelar algo importante aí e não comprometer, né, a beleza ou o significado da reforma com o detalhe operacional, né? Então, dá tempo deles fazer isso mais adiante, mas a tendência, eu acho que institucionalmente ou de forma muito abrangente, o Estado brasileiro está super feliz com essa ideia. Então, ele vendeu como algo para, como eu já mencionei, evitar sonegação e, naturalmente, melhorar a concorrência, né? E também evitar que nós, contribuintes que temos créditos, dependamos dos estados ou prefeituras que não estão bem de caixa, mas, na verdade, ele está entregando só isso, ele está entregando muito mais, né? Ele está assumindo o controle de um caixa muito valioso. Então, o impacto, o solavanco é muito grande. E aí a gente chega para o último dos 9 itens que a gente achava importante destacar para vocês do agro, que é a contribuição específica de programas e políticas sociais, que é aquilo que a Fernanda já mencionou um pouquinho antes, que vem no vácuo das atuais adicionais estaduais de ICMS, né, dos produtos elaborados e semi-elaborados, certo, Fernanda? Eu acho que a gente falou bastante, né, sobre isso, então só precisa tomar cuidado, né, essas contribuições devem começar a aparecer em 2028 para valer em 29, isso vai ajudar com que os estados não percam aí alguma parcela da sua arrecadação, e é uma notícia que impacta diretamente preço, porque é uma contribuição cumulativa.
vai impactar, por exemplo, o preço das exportações. Então, vale ficar atento, né? Quem exporta muita soja, acho que esse é um fator relevante. E aí, a gente tem um resumo aqui brevemente do que a gente acha que vai acontecer. Eu acho que, né, espremendo direto ao ponto. Essa é uma reforma, e quando eu mencionei no início que a gente tem bastante conteúdo sobre a reforma já, tem vários artigos que a gente, né, Fernanda, eu, nossa equipe, que a gente dá alguns palpites de quem a gente acha que vai ganhar ou vai perder com a reforma. Mas a gente é muito honesto e sincero em dizer que, mesmo que o seu negócio esteja naqueles que a gente tem um palpite de serem os vencedores ou os perdedores, isso não vai ser sempre verdade. Cada negócio vai ter uma realidade e essa reforma vai impactar negócios diferentes de formas diferentes, né? Porque, como vocês estão percebendo, é a reforma do negócio mesmo e não é só eu quem estou sendo afetado. Todos os meus clientes e todos os meus fornecedores também são impactados. Então, tem uma pergunta muito boa aqui do Antônio. Qual o maior desafio da reforma? Eu acho que é você entender se você está nos ganhadores ou perdedores e lutar para que, se você for o ganhador, você não mude o placar, né? E se você for o perdedor, para que você diminua essa derrota, ou diminua esse placar contrário, para que você possa fazer o seu negócio prosperar, né? Ainda que você decida que o seu negócio tenha que ser alterado, seja de localização física, seja de atividade, natureza do que você faz, porque pior do que você chegar e perceber que a coisa está ficando mais cara, por exemplo, que você está perdendo margem, é você chegar nesse cenário e não ter alternativa. Então, se antecipar, acho que é a solução, e acho que esse é um gancho bom para a gente falar um pouco do que a gente entende que são as tarefas importantes dos negócios se dedicarem agora, já em 2025, para se preparar para isso, né? A Fernanda fala muito essa frase, né? Quem se mexer primeiro vai beber a água mais limpa da fonte, né? E a gente consegue perceber nos últimos 2 anos, pelo menos, 1 ano e meio, desde que a reforma foi aprovada, que cada vez mais os negócios estão conscientes que isso é um impacto valioso, né? E algo precisa ser feito para você, de novo, manter as vitórias e diminuir as derrotas. Eu acho que o trabalho, o plano de ação aqui começa por um trabalho de conscientização, porque vejam vocês que um dos objetivos da nossa fala na manhã de hoje era ajudar nessa conscientização de que, apesar da reforma se chamar reforma tributária, ela é uma reforma do negócio porque ela vai impactar aí todas as áreas. Desde o RH, vejam vocês que os executivos são PJ, alguns executivos podem ser PJ dentro da sua organização e eles também sofrerão o impacto da reforma. A área de suprimentos vai ser severamente impactada, os vendedores, a área de pricing, o pessoal de logística precisa cuidar, desses custos. O CEO e CFO, né, precisam estar conscientes dessas mudanças, porque talvez a rota da operação, né, os planos para o negócio precisem sofrer aqui ou acolá algum ajuste. Então, é uma reforma que passa. E eu não podia esquecer, passa pelo pessoal de tecnologia que vai ser severamente impactado, assim, demandado para fins de ajustes. Então, é uma reforma muito abrangente. Sentar com cada uma dessas áreas separadamente, falar sobre reforma tributária é muito importante, e a gente tem feito assim, muitas dessas conversas, porque a gente tem lições de casas mais urgentes, e a gente falou aqui sobre elas, né? A preparação para janeiro de 2026, mas feita esse primeiro ajuste, acho muito importante iniciar essa fase de revisão e planejamento da operação. Algum impacto a sua operação vai sofrer. E como o Matheus disse, quem sai na frente bebe água limpa. Então, aqui a gente traz só uma amostra de uma matriz de responsabilidade da implementação das atividades que lá no fim e ao cabo vão trazer o quê? A implementação da própria reforma tributária. Então, vejam vocês que eu preciso passar
por diversas delas, né, que vão desde localização de planta, estratégia de M&A, falar com o fornecedor, ver esses requisitos de RP e vejam quantas áreas da empresa estão envolvidas em cada uma delas para que eu não tenha retrabalho, né, lá no final. Implementei uma coisa, putz, vi que não é bem isso, vou repensar, demandar todas as áreas de novo, reimplementar. Vejam, não há tempo para desperdício, tanto financeiro quanto de recurso humano mesmo, de tempo. A gente não tem tempo para isso. Então, acho que um planejamento é extremamente importante É, e é nessa organização que a gente ajuda os nossos clientes. a gente montou essa solução porque a gente percebeu que alguns poucos, né, conseguiram já ter uma equipe preparada, porque a equipe que existe hoje na empresa já está tomada de demandas para cuidar do sistema atual. Como é que você pega esse pessoal que já é difícil cuidar do que a gente tem hoje e joga uma incumbência tão grande neles? Alguns conseguiram, né, montar uma equipe paralela para tentar cuidar do tema, mas muitos nos procuram, né? E o que a gente montou aqui foi uma solução que a gente naturalmente não vai ensinar o cliente a fazer melhor do que ele já faz o negócio dele, mas a gente consegue ser um pouco ali o orquestrador e organizar, né, o que tem que ser feito. Essa amostra que está na tela, ela tem algumas colunas e algumas linhas, mas dependendo do negócio, as colunas e as linhas mudam, né, e os papéis vão ser importantes. Então, tem uma primeira fase de conscientização, né, como a Fernanda mencionou, e tem um primeiro impacto que vem do contraste, né, onde estamos, para onde vamos. E isso é diferente para cada negócio. Então, a nossa proposta é ajudar o cliente, né, ouvindo bastante dele, para a gente saber quem que é importante no quê, como é que o negócio se desenvolve hoje. Quando tivesse um exame muito detalhado, uma tomografia computadorizada do paciente, vamos chamar assim, a gente traz, né, com base, nos dados fiscais do cliente, os impactos de onde estamos para onde vamos, né, e aí a gente identifica onde estão os gargalos, porque, como a Fernanda bem mencionou, né, não só se antecipar e beber água mais limpa, mas saber o que não fazer pode ser mais valioso do que saber o que fazer. Essa lista pode ser enorme, mas eu não necessariamente preciso dedicar a mesma energia e o mesmo prazo a tudo aquilo, né? A gente ajuda o cliente, né, com uma certa mentoria para ele conseguir compreender o que tem muito impacto e é mais fácil fazer, que a gente chama de vitórias rápidas, e vamos atrás de já fazer isso já. O que tem muito impacto, mas o esforço também é relevante, e aí são os grandes projetos. E por final tem as coisas que não dá muito trabalho, mas o impacto é menor. A gente pode avaliar se vai fazer mesmo. Mas aquilo que tem pouco impacto, dá muito trabalho, a gente tem que realmente esquecer de fazer. Cada um minuto que a gente gastar fazendo isso é um minuto que devia ter sido alocado nos outros quadrantes, né? E nisso tudo a gente ajuda também a dimensionar, né? Mas o que está envolvido aqui? Não adianta a gente, né, só achar que a reforma tem muito de uma beleza institucional, de grande incentivo para o Brasil, economistas dizendo que ela sozinha vai impulsionar o PIB. Tudo isso é legal, mas qual a materialidade, né, para a margem do negócio e para a contribuição do que os investidores estão colocando ali, o payback deles. Então, vamos achar a materialidade daquilo, vamos achar, né, e onde houver riscos que possam existir, e aí o empresário é mais do que craque em saber navegar os riscos, o que ele precisa é ter consciência desses riscos, né? Então, já muito se diz que o empresário, ele, não é que ele prefere imposto mais barato e ponto, ele prefere ter segurança. Essa reforma veio para tentar dar um pouco de segurança disso. Então é importante a gente, né, saber onde estão as zonas cinzentas e as partes mais arriscadas, porque daí cada um vai ter o seu apetite de risco e vai conseguir navegar com a informação que precisa ter. A gente tem várias outras telas, né, Fer, de demonstrações de como esse sistema traz, mas até pelo tamanho da nossa agenda hoje e pela diversidade de inscritos aqui de áreas, a gente não trouxe em detalhe, mas a gente naturalmente fica à disposição para quem tiver interesse a gente fazer uma avaliação mais detalhada aqui para todo mundo. Mas eu não queria terminar sem dizer que esse nosso trabalho ele não estaria completo se ele não fosse acompanhado de simulações financeiras, né? Porque acho que nós temos a vantagem de ser um escritório que tem no seu DNA ser pragmático e direto ao ponto. Isso não seria possível se a gente não mostrasse em números aquilo que nós tentamos traduzir em palavras. Então, os impactos da reforma precisam ser detalhados, área a área, atividade a atividade, mas também ser acompanhados desses números que são ali os resultados financeiros e econômicos do que nos aguarda aí nesses próximos anos.
Então, a nossa solução, né, ela se propõe a começar com o diagnóstico inicial e, eventualmente, o cliente já tem até um trabalho já feito, a gente consegue naturalmente aproveitar, não tem por que não tem por que reinventar a roda, a gente consegue naturalmente trabalhar em cima do que eventualmente já exista, mas a gente tem condição de fazer isso do zero. Aí tem essa mentoria para a gente conseguir, né, ouvindo bastante os stakeholders, os envolvidos ali, entender quais são as prioridades, né, o que fazer, em que ordem fazer, montar esse plano de ação, ajudar, né, mostrando, validando isso e ajudar na execução. E uma coisa que eu acho que é muito importante também, especialmente dizer em junho de 2025, que a condução disso vai ser muito valiosa, né? Muita coisa vai acontecer ainda, né? Tem gente que, especialmente ainda antes da lei complementar, me parece que tinha a impressão que, olha, mas enquanto não acabar a regulamentação, não tem o que ser feito. Já tem muita coisa definida, dependendo do seu setor, mais de 95% já está claro. O que falta definir, dá para a gente trabalhar com premissas, né? E as simulações vão permitir a gente fazer cenários conservadores ou não, porque tem uma grande variável, que é qual é a alíquota efetiva, né, de referência que vai ser colocada, mas essa a gente é uma variável porque a fórmula, o resto dela já está pronta. A gente pode trabalhar em cenários diferentes, assumindo variáveis diferentes, porque pelo menos você já tem uma noção, né, do que vai acontecer e em quando vai acontecer, né? Como a Fernanda bem colocou lá no começo, naquela linha do tempo, a gente tem um primeiro solavanque 2027, com o fim do PiscoFins, a CBS, o imposto seletivo, e depois, a partir de 2029, outras coisas acontecendo. E no meio disso tudo vai chover, regulamentação de split payment, comitê gestor, ressarcimento, tudo isso. Então, a nossa proposta é que esse trabalho seja o mais próximo possível do que seria o planejamento, porque a gente revisita, né, as premissas do negócio, mas ele também tem muito de consultoria do dia a dia, né, de ajudar o cliente a revisitar o que está acontecendo, porque a hora que a transição começar a acontecer, a gente vai ter coisas que a gente vai estar trabalhando sobre a legislação que está recém-saída, mas eu não duvido, né, Fer, que a gente vai trombar com assuntos, como é um trabalho tão profundo e valioso assim, a gente pode estar revisitando coisas que, olha, ainda que a reforma tributária não existisse, vão trazer valor agregado para o negócio, vão trazer novidades, vão trazer oportunidades que eventualmente estavam um pouco escondidas na complexidade e loucura que é o nosso sistema tributário, né? E lembrando que todo esse trabalho acontece em paralelo. Eu sei que muitos de vocês já estão trabalhando nesse segmento, nessa parte. Acontece em paralelo à consultoria em tecnologia, né? São dois trabalhos que se complementam, que dialogam, né? É importante haver uma consultoria tributária conversando com a consultoria em tecnologia, porque só a consultoria em tecnologia não consegue adequar o ERP de vocês sem ter, por exemplo, as novas regras matrizes mapeadas. Então, a gente fica à disposição também para conversar com esse segmento. Eu acho que a gente já está chegando no que a gente tinha programado de tempo. A gente vai deixar aqui para vocês um QR Code que vocês podem acessar uma avaliação. Como a Fernanda mencionou no começo, para quem puder, é muito valioso para nós não só sabermos o que vocês acharam de hoje, mas também o que vocês acham que é importante fazer ou temas que vocês acham valiosos para os próximos eventos. A gente tem uma programação. A princípio, a gente não tem evento em julho, mas volta já no segundo semestre. E a gente possivelmente vai ter também outros eventos. A Fernanda é sempre convidada, eu também, para falar em alguns canais. Fica o convite para seguir nossas redes. A gente publica bastante coisa lá, trazendo esse conteúdo, informando. E a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês quiserem mandar aqui pelo chat. Todas que a gente recebeu, eu acho que a gente já respondeu. A gente vai mandar o material para quem se inscreveu aqui, os slides, pelo e-mail. E esse vídeo vai ficar à disposição do nosso canal do YouTube. Se não tiver mais uma pergunta, já vou me antecipando aqui, vou me despedindo, agradecendo. Para nós é muito bacana fazer esse tipo de evento, porque é muito valioso ouvir, né, das pessoas as perguntas boas como a gente tem recebido e saber como os negócios têm valorado, né, e significado tudo o que está acontecendo. Eu acho que o segundo semestre vai ser ainda mais desafiador do que foi o primeiro, né? Em tema de reforma, a gente andou bastante, né? O ano passado pode ter parecido até um grande silêncio, né, comparado com o que está acontecendo agora. A gente tinha muita discussão em Brasília dos PLPs, do projeto de lei complementar. Quando nasceu o primeiro, o segundo é tão valioso quanto, e tem muita coisa para sair ali, mas a gente já tem uma boa parte das regras do jogo bem colocadas. Agora a gente vai ver o executivo, né, o fisco, se mexendo e colocando na ponta de lança ali o que a gente vai ter que fazer. E é aí que eu me preocupo, porque o conceito, né, da Constituição já foi algo detalhado na lei complementar, mas é agora nas obrigações acessórias e no relacionamento com o fisco que a gente vai ver na prática o que vai acontecer. Então, eu acho que é um momento ótimo para os negócios se prepararem e buscar ajuda. A gente está à disposição aqui para isso também, um dos profissionais qualificados das suas equipes para
poder fazer esse negócio andar, sem esquecer que o sistema antigo vai continuar dando trabalho, né? Não dá ainda para a gente aposentar os livros de piscofins, nada disso, porque o contencioso vai continuar existindo, as fiscalizações podem continuar acontecendo, mas isso não nos dá nenhuma colher de chá para não se preparar para a grande novidade que tá acontecendo já nesse ano. E obrigado já pela audiência e pela presença de todos aqui. Obrigada pela audiência. Espero ouvi-los em breve. É sempre bom poder receber as perguntas de vocês, trocar informações. Fiquem à vontade para entrar em contato. Vai ser ótimo poder continuar esse bate-papo com cada uma das empresas que estão aqui. A gente pode marcar mais meia hora de conversa. É só nos acessarem por e-mail ou por WhatsApp e a gente fica à disposição. Gente, um bom dia, boa semana Obrigada. e até mais.